Você criou seus filhos com todo o amor do mundo. Acordava de madrugada quando eles choravam, deixava de comprar algo para si mesma para garantir o melhor para eles. E agora, que você envelheceu, eles mal ligam, mal perguntam como você está? Ou pior ainda, te tratam com desprezo, frieza, impaciência. Muitos pais cristãos estão sofrendo calados, engolindo lágrimas, orando no silêncio do quarto, perguntando: será que fui um mau pai? Será que errei como mãe? Mas e se eu te dissesse que o problema não está em você? E que a Bíblia tem algo muito forte a dizer sobre esse comportamento dos filhos adultos? Neste vídeo, você vai entender que Deus não apenas vê, Ele se importa, e Ele honra aqueles que foram fiéis, mesmo quando outros os desprezam. Fica comigo até o final. Vamos conversar com calma, com fé e com verdade. Se essa conversa toca seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos. Talvez você esteja pensando: mas será que outras pessoas também passam por isso? Você não está só. Tem muita gente que está sofrendo em silêncio dentro da própria família. E para mostrar que essa dor tem rosto, nome e lágrimas de verdade, eu quero te contar uma história. Dona Joana Moraes tem 72 anos. Mora sozinha desde que seu marido faleceu, há quase 9 anos. Criou 3 filhos praticamente sem ajuda, trabalhando como costureira o dia inteiro e fazendo o papel de mãe, pai e amiga em casa. Ela lembra das noites em claro, cuidando das febres, das idas ao hospital com o coração apertado, das festas escolares onde a única presença garantida era a dela, sempre com os olhos cheios de orgulho. Mas agora, ela passa os dias em silêncio. Os filhos? Um mora a 15 minutos, mas há meses não aparece. Outro responde mensagens com frases curtas, secas. E o terceiro disse que ela é manipuladora por reclamar de solidão. Dona Joana chora, mas não na frente de ninguém. Ela é forte, como sempre foi. Mas dentro do peito, o que ela sente não é só tristeza. É uma mistura de dor, vergonha. Ela se pergunta: onde foi que eu errei? Será que eu amei demais? Será que eu estraguei meus filhos? Talvez você esteja vivendo algo parecido. Ou conheça alguém assim. E talvez esteja se calando, como tantos pais e mães cristãos fazem. Mas me diz, até quando? Até quando você vai engolir essa tristeza como se fosse normal? Até quando vai acreditar que isso é o preço da velhice? Será mesmo que Deus esperava que você terminasse seus dias sendo tratado com indiferença por quem devia honrar você? A palavra de Deus nos ensina que a colheita vem depois da semeadura. E você semeou amor, cuidado, renúncia. Por que estaria colhendo desprezo? Tem alguma coisa errada nisso. Mas não é com você. Antes de continuarmos, quero te dizer algo com muito carinho. Não é pecado se sentir ferido. Deus conhece o seu coração. E Ele vê o que você está passando. Se você ainda está aqui comigo, é porque essa mensagem é para você. E talvez seja a hora de começar a enxergar o que Deus está vendo e se posicionar com fé. A Bíblia não é indiferente a esse tipo de sofrimento. Pelo contrário, ela fala, com muita clareza, sobre o valor dos pais e o dever sagrado dos filhos em honrá-los, mesmo depois que crescem, casam ou têm sua própria vida. No livro de Êxodo, Deus não apenas recomenda, Ele ordena: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento foi tão importante que foi repetido por Jesus no Novo Testamento e aparece entre os 10 mandamentos, ao lado de não matarás e não furtarás. Ou seja, desonrar os pais não é algo leve aos olhos de Deus. Mas vamos além. Honrar não é só não xingar, não é apenas evitar brigas. Honrar é cuidar, escutar, demonstrar carinho, presença, paciência. É lembrar de quem sempre esteve lá. É reconhecer o esforço de quem lutou para te colocar de pé. Então, se você tem sido tratado com indiferença, ignorado ou até mesmo humilhado, isso não é normal. Não é o plano de Deus para a sua velhice. E sabe o que é mais lindo? Deus se coloca ao lado dos que foram deixados de lado. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele ouve aquele choro que ninguém mais escuta. Em Provérbios, lemos algo muito forte. O olho que zomba do pai e despreza a obediência à mãe, os corvos do vale o arrancarão, e os filhotes da águia o devorarão.
Esse é um alerta bíblico, direto, firme, contra a ingratidão dos filhos adultos. Mas repare, não é você quem precisa cobrar. Deus mesmo se encarrega de corrigir o injusto. Você pode até estar calado, mas o céu está atento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, faz questão de reforçar a importância da honra aos pais. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Veja bem, o primeiro mandamento com promessa. Deus não prometeu longevidade para quem é rico, bonito ou famoso, mas para quem honra pai e mãe. Isso mostra o quanto ele valoriza o papel dos pais, inclusive na velhice. Infelizmente, muitos filhos adultos tratam os próprios pais como se fossem um fardo. Dizem: ah, mas minha mãe repete muito. Meu pai já é velho, não entende mais nada. Eu tenho minha vida, não posso ficar preso. Mas Deus diz o contrário. A velhice é uma coroa de honra. Você não é um peso. Você é uma bênção. Talvez você esteja se perguntando: mas e se meus filhos não enxergam isso? A verdade é que muitos só vão perceber tarde demais. Mas Deus já viu. Deus já conhece cada gesto seu que foi ignorado, cada lágrima que você escondeu, cada aniversário que passou em silêncio esperando uma ligação que nunca veio. E Ele quer que você saiba: o seu valor não diminui por causa da atitude deles. Você ainda é amado, respeitado e honrado por aquele que nunca falha. Pode ser que os homens te esqueçam, mas Deus nunca esquece de quem semeou com amor. Se você ainda está aqui comigo, é porque sente no coração que Deus está falando com você. Então fica mais um pouco, porque a próxima parte é ainda mais profunda. Uma das passagens mais tocantes sobre o cuidado de Deus com os pais esquecidos está em Isaías 46, versículo 4. Deus diz: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Você percebe o carinho nessa fala? Não é um Deus distante, é um Pai presente. Um Deus que vê você como precioso, mesmo quando outros já não enxergam mais nada em você além da idade. Às vezes, a dor de ser ignorado por filhos adultos vai além da solidão. É um sentimento de invisibilidade. É como se sua história não valesse mais nada, como se tudo o que você viveu, lutou e fez por eles, tivesse sido apagado. Mas Deus conhece sua história. Ele andou com você em cada fase. E agora, na maturidade da vida, Ele não te abandona. Ele te sustenta. Se os filhos esqueceram, Deus lembra. Se os filhos não cuidam, Deus cuida. Se os filhos não reconhecem, Deus honra. E Ele não apenas te consola, Ele te capacita. Porque mesmo na velhice, ainda há propósito, ainda há missão, ainda há dignidade. Você não foi deixado para trás. Você foi separado para viver algo novo com Deus. E é por isso que esse vídeo não é só um desabafo, é um convite. E quero te agradecer por não desistir de ouvir. Porque agora vem o ponto de virada. Se essa dor te acompanha há tempo demais, é hora de olhar para ela com os olhos de Deus e entender que você pode ser honrado, mesmo que não venha dos seus filhos. Sabe, às vezes a gente passa tanto tempo tentando entender o comportamento dos filhos que esquece de olhar para nós mesmos com os olhos de Deus. Você passou uma vida dando, amando, sacrificando, e agora, quando tudo o que seu coração precisava era um pouco de cuidado, um pouco de tempo, um pouco de amor, recebe silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. A ingratidão dos outros não define quem você é. Você não é menos mãe porque não recebe flores. Você não é menos pai porque não recebe ligações. Você não é menos importante porque hoje anda mais devagar ou repete algumas histórias. Você é honrado aos olhos de Deus. E se as pessoas não enxergam isso, o problema não está em você. Está nos olhos delas. Deus não mede você pelo retorno dos seus filhos. Ele mede pelo amor que você deu, pela fidelidade com que você semeou. E Ele não é injusto para esquecer da sua obra, como diz Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho que vocês fizeram, nem do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Você percebe? Deus vê, Deus se importa e Deus recompensa. Talvez não da forma que você sonhou, talvez não através dos seus filhos, mas Deus sempre prepara pessoas, momentos, consolos e surpresas que restauram nossa dignidade.
E hoje, talvez esse vídeo seja uma dessas surpresas. Uma forma de Deus sussurrar ao seu coração: eu ainda estou aqui. E você ainda é muito amado. Agora, respire fundo, porque no próximo trecho a gente vai falar sobre como se levantar por dentro, mesmo machucado e decepcionado. Chega um momento da vida em que a gente precisa fazer as pazes com aquilo que não depende mais da gente. Você já fez sua parte. E se mesmo assim seus filhos adultos continuam distantes, frios ou ingratos, você precisa entender que você não é culpado pelo coração fechado deles. Sim, é claro que todo pai e toda mãe erra. Você errou? Eu também erro. Mas errar é humano, e você nunca errou por falta de amor. O que você deu foi o que tinha, e Deus viu cada entrega sua. Talvez hoje você esteja sentindo um peso nos ombros, aquele pensamento que sussurra: se eu tivesse feito diferente, talvez meus filhos me tratassem melhor. Mas deixa eu te dizer, a responsabilidade da honra não é sua, é deles. E se eles estão falhando nesse dever, isso não é reflexo da sua falha, é reflexo da escolha deles. Você não pode controlar o coração deles, mas pode cuidar do seu. Pode escolher não se amargurar. Pode escolher entregar essa dor nas mãos de Deus. Jesus mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias inclui hoje. Inclui os dias em que ninguém liga. Os dias em que o silêncio machuca. Inclui agora. E se você ainda está aqui, é porque Deus está falando diretamente ao seu coração. Agora que já enxergamos a verdade, vamos juntos entender o que fazer com tudo isso. Sim, existe um caminho. E ele começa no próximo passo. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar esse peso nas mãos de Deus. Não como quem reclama, mas como quem confia. Deus não quer apenas ouvir o seu lamento. Ele quer trocar o seu fardo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para você, hoje, agora. Então, a partir de hoje, comece a abrir seu coração com sinceridade em oração. Não com palavras bonitas, ensaiadas, mas com a alma nua. Diga: Senhor, eu me sinto esquecido pelos meus filhos, mas não quero viver amargurado. Me ajuda a entregar essa dor e confiar no teu amor. Me lembra quem eu sou em ti. Fale com Deus como você falaria com um amigo fiel. Ele não se assusta com sua dor. E quando você começa a entregar tudo isso, algo muda por dentro. A alma respira, o coração se alivia, o espírito se fortalece. Depois, se você sentir paz, procure uma pessoa de confiança para conversar. Pode ser um amigo, alguém da igreja, um pastor ou até um irmão ou irmã em Cristo que sabe ouvir. Você não precisa carregar isso sozinho. Compartilhar, ser ouvido, chorar junto, também é cura. E se por acaso você já tentou conversar com seus filhos e só recebeu grosseria ou indiferença, não insista com palavras. Insista em oração. Deixe que Deus fale com eles no silêncio. Deus tem formas de tocar corações que a gente nem imagina. E por mais que você se sinta sozinho, lembre-se, você tem um Pai Celestial que nunca te abandona. E Ele está guiando você agora mesmo, através dessa conversa. Além da oração e do desabafo com pessoas confiáveis, há outros passos que você pode dar para cuidar da sua alma. Primeiro, procure cultivar sua própria vida. Isso pode parecer difícil, mas é fundamental. Invista em amizades, em atividades que te dão alegria, em hobbies que te fazem sentir vivo e presente. A velhice não é sinônimo de isolamento. Lembre-se que Deus quer que você viva com propósito, paz e alegria, independentemente do que os outros façam. Se sentir que há espaço para diálogo, tente conversar com seus filhos com calma, sem acusações. Use frases como: eu sinto saudades de estar mais perto de você. Eu preciso do seu apoio, mesmo que seja só uma ligação. Demonstre seu amor e vulnerabilidade. Isso pode abrir portas onde parecia só haver muros. Mas se essa aproximação não for possível, não se culpe. Seu valor não depende da aceitação deles. Você já é amado por Deus, e isso basta para te manter firme. E não se esqueça da comunidade da fé. Participe de grupos na igreja, cultos, estudos bíblicos. Ali você encontra suporte, amigos que vão caminhar ao seu lado e alimento para a sua alma. A vida pode ter desafios, mas você não precisa passar por eles sozinho. Quero que você saiba de todo o coração que a vida após os 60 anos ainda é cheia de valor, de beleza e de dignidade.
Você não está acabado nem esquecido. Você é precioso para Deus. E isso jamais vai mudar. O Senhor não mede seu valor pela quantidade de filhos que te honram, mas pelo amor que você tem em seu coração, pela fé que te sustenta e pela esperança que você carrega. Lembre-se, sua identidade está em Cristo, não no olhar do mundo. E em Cristo, você é livre para viver com paz, mesmo em meio às tempestades familiares. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like para fortalecer essa mensagem de amor e esperança. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui embaixo o que você sentiu, suas experiências, suas dúvidas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam e transformam vidas. Você não está sozinho. Deus está com você e nós também. Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo, com muito carinho e oração pelo seu caminho.